Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Cepeda Convida. Hoje temos um convidado especial, José Rodrigues Santos, que nasceu na Beira, em Moçambique, e com cerca de 8 anos veio para Portugal e acabou em Penafiel, terra natal do seu pai, um médico conhecido da comunidade penafielense e que, ao longo destes próximos minutos, com quem vamos falar sobre o jornalismo, sobre a literatura, mas também sobre as suas memórias em Penafiel. José Rodrigues Santos, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. Veio para Portugal com 8 anos, esteve em Penafiel. Qual foi a primeira impressão que teve da cidade de Penafiel? Que memórias é que recorda desse tempo em que chegou a Penafiel? Bem, a memória mais visível, muito boa noite, é o frio. Porque eu vinha de África e, portanto, sou habituado a um clima bastante quente. E aqui houve um impacto muito grande com o frio que vim encontrar, que era, até, não sei se era, sim, seguramente mais frio do que é agora. Aliás, volta meio nevava e tudo. De modo que houve esse impacto. Depois também um tipo de sociedade que era diferente do que nós tínhamos em África. Primeiro arquiteturalmente, naturalmente. Até havia um pormenor curioso, que era que aqui todas as estradas eram alcatroadas, ou pelo menos em África não, muitas delas eram terra batida. E depois também o facto de ser uma mentalidade um pouco mais fechada. Portanto, em África, até porque aqui havia televisão, lá não havia tantas pessoas, à noite conviviam, saíam, iam tomar uns copos juntas, visitavam umas às outras. Aqui não era tanto esse tipo de vida que existia, não é? Ou seja, do ponto de vista social e da interação entre as pessoas, notou uma diferença Sim, grande. e até do ponto de vista social, muito. Até do estatuto social, porque as pessoas em África tinham um nível de vida superior ao que existia cá. Não? Claro. Havia também bastante pobreza, também lá havia, mas não era tanto da comunidade dos portugueses, era mais dos moçambicanos. E aqui, não, era, pronto, era uma questão geral e naturalmente isso também notava bastante. Conseguiu-se adaptar bem? Foi um processo difícil na relação com os outros, com as pessoas da sua geração? Foi um processo difícil essa adaptação a Não, quer dizer, eu vim em dois períodos. Houve um período que vim porque o meu pai teve um problema cardíaco muito sério em África e, portanto, a minha mãe enviou-nos para cá para estarmos longe daquela situação. Foi só um ano. E depois, no segundo período, já foi com a descolonização. O período da descolonização é um período muito específico. Os dois períodos são difíceis por razões diferentes. No primeiro, eu na verdade não me apercebi de nada, porque era difícil, mas eu não sabia que era difícil. No caso do segundo, não. Foi pronto, percebi que havia uma situação, não é? Que era basicamente as pessoas a abandonar uma vida que estava instalada e a ir para um sítio que era muito, muito incerto. Repare que era um país de 9 milhões de pessoas, de repente há 1 milhão de pessoas que chegam e que não há, como aliás hoje acontece, não havia habitação para toda a gente, não é? As pessoas vão viver para hotéis, vão viver para casa de familiares, e foi isso que aconteceu comigo, num período bastante difícil, que era depois de 25 de Abril, o pré que estava em curso, havia os choques petrolíferos, com os preços a disparar, a inflação atingiu os 36%, os preços sempre a aumentarem, e nós estávamos sempre na altura chamava-se bichas, agora não, as bichas para o pão, a bicha para a carne, a bicha para isto, e a única carne que se comprava era a galinha, porque não havia mais nada. E quando era carne de vaca era uma carne duríssima, que parecia sola de sapato. E portanto foi um período bastante difícil na vida do país em geral. E naturalmente para quem vinha de um sítio, quem vinha sem nada, mais difícil era. E portanto foi um período, sim, foi um período bastante difícil e acabei por, enfim, ser acolhido pela família, como aconteceu com tantos portugueses que vieram da África, e foi assim que nós fomos sobrevivendo. Mas guarda boas memórias enquanto esteve em Penafiel, depois estudou cá também, não é? Sim, sim, estudei cá, estudei ali no liceu atrás do... Não era liceu, era escola secundária. Atrás do Sameiro. Portanto, tinha uns amigos, aliás, um dos meus melhores amigos é pai de uma colaboradora sua. Certo. E portanto, que era o João, mas tinha outros, tinha o Filipe também, que soube hoje, que infelizmente faleceu.
E pronto, comecei a integrar, não é? Mas entretanto, depois eu sempre tive uma vida de saltar de sítio para Claro. sítio. E quando comecei a integrar bem, pima, fui para Macau. Foi Macau. O meu pai foi colocado em Macau como diretor de serviço de saúde e, portanto, acabei por sair. E foi em Macau que deu os primeiros passos no jornalismo. Foi algo natural? Como é que ganhou esta paixão pelo jornalismo? Assim, foi um bocado estranho. Eu vivia aqui em Penafiel e tinha na altura que se tomar uma opção sobre a área que tínhamos que estudar e tal. Havia a área A, a área B, a área C, a área D. E então eu não sabia bem o que é que queria ser e fui ao Porto fazer um teste de psicologia aplicada Ok. para saber qual era o meu perfil profissional e deu arquitetura. Mas eu tinha a arquitetura requeria muita matemática, embora eu não fosse mau na matemática, tinha tido maus professores na matemática. E então isso era um problema. Eu disse: pá, arranja-me aqui uma outra alternativa e tal. E então eles disseram: olha, piloto da Força Aérea ou jornalista? Você tem perfil para esses dois. Piloto da Força Aérea, porque não? Mas aquilo é uma profissão também que não tem muita durabilidade e depois passa-se para a aviação comercial, que significa estar sempre a viajar, isso. Embora eu goste de viajar, mas enfim, não daquela maneira. E acabei por escolher jornalismo e então foi assim, inscrevi-me em jornalismo e depois acabei por começar fui para Macau e comecei no liceu lá, na área D, que era Humanidades, comecei então a aprender e depois comecei a trabalhar na Rádio Macau, chamada O Montintói, em Cantonense. Essa sua vida que cresceu entre continentes, a África, a Europa, depois a Ásia mais tarde, essa experiência mudou a sua forma de ver o mundo, o seu caráter, a sua visão também do ponto de vista enquanto jornalista? Acha que foi importante essa experiência multicultural? Sim, naturalmente que sim, porque nós somos o que vivemos, não é? Claro. E é interessante, aliás, uma situação curiosa. O meu pai eram 7 irmãos, ele era o segundo mais novo. E uma parte da família viveu sempre aqui em Penafiel, ou pelo menos em Portugal, outra parte emigrou. Quer dizer, pronto, foi para vários pontos. Por exemplo, o segundo irmão foi para o Brasil, ainda é vivo, tem 99 anos, e perfeitamente lúcido, normal. Depois uma foi para Angola, o meu pai foi para Moçambique, e um outro meu tio que é o pai, também já infelizmente falecido, o pai da diretora da biblioteca, foi para Macau. E, portanto, houve assim esta coisa. E, curiosamente, há uns anos, a Câmara de Penafiel decidiu dar o nome do meu tio mais velho, o meu tio Francisco Brandão, a uma rua, que era a rua onde ele vivia, e depois deu um nome de uma outra rua ao meu pai. E o que é interessante é que essa rua é ao pé da autoestrada, porque faz parte daquela parte da família, que é o meu pai, que era aquela que saiu. Sim. Não é? Portanto, ao pé da autoestrada acho que foi muito bem escolhido. De modo que é um bocado isso. Portanto, o meu pai também viveu em muitos sítios diferentes e eu acompanhei essa vivência e, portanto, fui marcado naturalmente por isso. Mas, na verdade, apresenta o telejornal há várias décadas. Sente que isso também é um peso, uma responsabilidade que os portugueses olham para si, sendo uma das figuras mais carismáticas do jornalismo português e com mais notoriedade, sendo que os portugueses olham para si como um membro da sua família, sente essa afetividade quando fala com as pessoas? Sim, é verdade, porque nós entramos em casa das pessoas, no fundo as pessoas convidam-nos, quando ligam a televisão estão-nos a convidar a entrar. E, portanto, já me conhecem, quer dizer, já sou o Zé, ou Orelhas, pronto, há várias expressões. E quando me veem na rua estão à espera que eu os reconheça. E, portanto, eu também percebo isso e, naturalmente, que depois procuro corresponder. E lida bem com isso, com essa... Sim, convivo bem com isso. Na verdade, eu trabalho para o cidadão comum, não é? Procuro fazer o meu trabalho o mais honestamente possível, procurando, fazendo aquilo a busca pela verdade, tentar saber as coisas, e às vezes envolvo-me em problemas por causa disso, mas justamente porque o meu compromisso é com o público, não é com a classe política. Claro, sim, muito bem. Foram muitos momentos marcantes da sua carreira, uma inesquecível momento em que esteve em antena 10 horas seguidas durante a Guerra do Golfo. Qual foi algum momento, alguma reportagem, algum momento na televisão que o tenha marcado mais, que tenha sido um momento que seja inesquecível? Bom, há vários, acabou por mencionar um deles, a inclusão da Guerra do Golfo a 16 de janeiro de 1991,
que nunca tínhamos visto, digamos, a guerra em direto, não é? E eu vinha da BBC, portanto, muito fluente em inglês, portanto, a fazer traduções em simultâneo das coisas e tudo isso, e também estava muito familiarizado com a política internacional, e isso ajudou a projetar-me bastante nacionalmente. Eu diria talvez a história de Timor depois do massacre, o Lusitano Expresso, que eu fiz essa Sim. reportagem, também me marcou bastante. E depois, aliás, lembro-me que havia um famoso analista político português que vivia em Washington, e eu fui ter com ele, eu fui visitar Washington, e depois falámos sobre Timor, e ele disse: Timor, isto é tudo uma fantasia, porque obviamente Timor nunca será independente. E eu disse assim: ouça, eu não vou dizer o nome dele, porque, mas era uma pessoa muito, muito correta e até bom analista. E eu disse: não, não, você está enganado. É assim, Timor só vai ser resolvido quando nós, os jornalistas, decidirmos. E neste momento não está resolvido e esta história não acabou ainda. E você vai ver que pode ser que o que vai acontecer. Então, mais tarde, quando forem independentes, mas mais tarde ele veio ter comigo e disse assim: epá, tantas vezes que eu me lembro daquela nossa conversa. Tinha razão. Na altura pensei: este tipo está louco. E afinal aconteceu mesmo, não é? E portanto, Timor foi uma história que marcou bastante, mas enfim, depois, naturalmente, as primeiras histórias marcam mais. Lembro que a minha primeira reportagem foi em Macau, na Rádio Macau. Fui cobrir um evento que era só uma coisa tão simples que era uma das primeiras reportagens. Era um incêndio numa rua qualquer e então eu estava lá e estava uma chinesa que tinha sido, o apartamento dela tinha ardido. É. E eu, a Celta, estava com tanta pena dela, quase que a abraçava e não sei o quê. Depois, a Celta, depois cheguei à rádio e contei isto e eles começaram-se a rir de mim e disseram: pô, os jornalistas não podem, se não está perdido, não é? Está-se a abraçar toda a gente, mas é um copo de tragédia. E, portanto, naturalmente, nós com o tempo, inicialmente eu chocava muito com muitas coisas, mas com o tempo fui ganhando também endurance e perceber que pronto, não podia Temos ser. de gerir as emoções e temos É como um médico, o médico vai tratar pessoas que estão em sofrimento, mas se desata a chorar, não consegue resolver problema nenhum. Não é? É um bocado isso. O José Rodrigues Santos já entrevistou grandes figuras da política nacional e internacional. Alguém que gostava ainda de entrevistar durante a sua carreira como jornalista? É assim, eu sou entrevistador, efetivamente, mas nunca, nem penso assim dessa maneira. Eu entrevisto quem me aparece pela frente e que é necessário entrevistar, segundo as circunstâncias. E, portanto, não há assim uma pessoa que eu gostasse de entrevistar, para além do facto de que, evidentemente, sendo jornalista, tudo que é notícia me interessa, não é? Mas tenho muita dificuldade. Eu sou um profissional e faço o trabalho que tenho que fazer, procuro fazê-lo, como disse, sempre honestamente, coisa que me dá muitos dissabores, mas que entendo que é o meu dever profissional e, portanto, é isso que faço. E é uma forma de manter a sua reputação que nós tanto reconhecemos. Alguma entrevista que tenha ocorrido de uma forma totalmente inesperada ou que tenha tido uma surpresa que não estava nada à espera e que tenha mudado o desenrolar dessa entrevista? Ou Não, isso são acontece muitas vezes, Sim. acontece muitas vezes. Por exemplo, em entrevistas mais duras, normalmente as entrevistas duras são sempre com políticos, porque o jornalista faz um bocado o papel do contraditório, não é? Claro. E, portanto, tem esse dever e pronto. E aí acontece com alguma frequência a entrevista ter evoluções assim um bocado bizarras. Depois, as outras pessoas fora da classe política, e não quer dizer que todas as entrevistas com políticos sejam assim, Claro. porque cada entrevista é um caso próprio, há uma dinâmica que se estabelece com o entrevistado. Fazemos as perguntas, o entrevistado responde, normal, não é? Se ele começa a dizer coisas estranhas, bom, já começa a ser menos normal. E, portanto, e aí é o meu dever tentar esclarecer as coisas. Fora do âmbito da política, não. Quer dizer, tive uma vez uma entrevista estranha com a Má Teresa de Calcutá, e que foi em Macau, aliás, foi em reportagem, em que eu também não estava a perceber a resposta dela, mas eu acho que a resposta dela tinha um determinado significado, pronto, e que na altura me estava a falhar um bocadinho. Mas, sim, normalmente até as entrevistas correm de uma maneira mais bizarra, podem ser com políticos, até porque há muita pressão. Eu lembro, por exemplo, a primeira entrevista que eu fiz que deu muita polémica foi com o José Sócrates, na altura antes de ele ser preso. Ok. E, portanto, fui criticado por meio mundo e depois, afinal, ele foi preso e toda a gente se calou.
acho estranho, não é? Porque deviam ser já agora a criticar a si próprios. Sim. De facto, havia um conjunto de anomalias que eu tinha o dever de perguntar. Fui muito pressionado por causa disso, e depois volta e meia isso acontece, de facto, e é sempre com entrevistas com políticos, mas é natural porque são entrevistas também mais duras, justamente como o papel é fazer o papel de contraditório que cria essa situação. Hoje esteve em Penafiel a apresentar o seu último livro, na qualidade de escritor, este novo romance, O Protocolo do Caos. Este livro trata da manipulação da informação sobre as redes sociais, os algoritmos, que são temas inquietantes e que nos devem preocupar a todos. Quanto desta história é ficção e quanto é uma realidade assustadora? É tudo ficção. Hum. E é tudo verdade. Basicamente é isso que se pode dizer do Protocolo Caos. É um romance que procura explicar o que é que se está a passar hoje em dia no mundo, e em função, sobretudo, das estratégias da Rússia. Nós achamos que o objetivo do Trump é Make America Great Again, mas na verdade é Make Russia Great Again. E o romance vai explicar como é que isso é feito, quais são os projetos da Rússia, que são assentes nas ideias de um filósofo chamado Alexander Dugin, é o ideólogo do Kremlin, e que escreveu um livro em 1997 intitulado Fundações da Geopolítica, em que ele basicamente explica como é que a Rússia pode destruir o Ocidente. E fala que é preciso encorajar o nacionalismo russo, depois é preciso destruir a NATO. E isso faz-se encorajando movimentos isolacionistas no Partido Republicano dos Estados Unidos. Porque caindo a NATO, a Europa fica à mercê da Rússia. Isto é preciso tirar os Estados Unidos, a proteção americana em relação à Europa. Que é basicamente o problema que está em curso. Não é? Nós basta olhar para as notícias e percebemos o que é isso que está a acontecer. E depois, a utilização da inteligência artificial para objetivos políticos, que na verdade hoje na política está generalizado, como é natural, todos os partidos fazem, mas eles fazem com especial eficácia e com objetivos especialmente complicados, não é? Porque não é propriamente para eleger apenas o candidato A ou o candidato B, é para eleger aquele candidato porque ele vai ajudar à destruição do Ocidente, não é? E isso é uma coisa que já tem um nível de gravidade muito elevado, e portanto o Protocolo Caos explica toda essa mecânica que está em curso. O Fernando Noronha já é uma figura de culto dos seus livros. Podemos dizer que Fernando Noronha é o seu alter ego ou uma versão mais aventureira de José Rodrigues Santos? Bom, quer dizer, é assim, muitas vezes me fazem a pergunta sobre o personagem principal dos meus romances. Eu diria que ele é, sobretudo, claro, ele há de projetar aquilo que eu sou ou aquilo que eu gostaria de ser, não é? Fantasias, eventualmente, pronto, é um bocado isso, porque nós pomos-nos um pouco sempre na pele do personagem. Acontece alguma coisa, o que é que eu faria? Ou o que é que eu gostaria de ser capaz de fazer naquela circunstância? E, portanto, nesse sentido, sim. Em livros como A Vida Num Sopro ou O Anjo Branco, há referências à cidade de Penafiel. Penafiel, as suas vivências em Penafiel, por vezes também o inspiram nos seus romances? Sim, há algumas referências, de facto, fiz na Vida Num Sopro e O Anjo Branco, realmente. Mas eu, sobretudo, trabalhei na Penafiel porque é um tema que era mais fácil de pesquisar, porque eu tinha a família toda daqui, e portanto era só fazer perguntas como é que era. Por exemplo, nós queremos saber como é que era a vida em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. É só perguntar à minha família, que viveu isso, em Penafiel, e o que se passou em Penafiel também aconteceu em Paredes, aconteceu na Régua, aconteceu em Águeda, aconteceu em Silves, em Portimão, portanto aconteceu pelo país inteiro, não é? E portanto, embora sejam histórias em que eu falo de Penafiel, na verdade são histórias que eu falo do país, não é? Em situações generalizadas. E portanto isso aconteceu nas vezes em que toquei no tema de Penafiel, tanto aí no Vida Num Sopro como no Anjo Branco também, que procura um pouco reproduzir, aí nesse caso mais é construir a história de um personagem, porque o Anjo Branco é a história do meu pai, que era um médico, enfim, tirou o curso no Porto, mas era aqui na Fiel, e depois foi para Moçambique e montou um serviço médico aéreo, tinha um avião. Que era conhecido como um médico voador. Sim, chamava-se piloto voador, médico Flying Doctor. Exatamente, Flying Doctor. E então ele tinha um avião e andava de aldeia em aldeia, aterrava em campos minados, às vezes, onde tinha que se desminar o campo antes de ele poder aterrar. Havia elefantes, ele tinha que fazer umas razias com o avião para assustar os elefantes para eles irem embora para poder aterrar. Depois fazia campanhas sanitárias por Moçambique,
erradicou, aliás, doenças endémicas, e um dia ele entrou numa aldeia em que estava toda a gente morta. Esta história é verdadeira. E, portanto, esta história é uma história de família, serviu para introduzir o verdadeiro tema do livro, que é o tema da presença de Portugal em África, da guerra colonial, o que aconteceu, porque eu me apercebi, não só pela minha experiência, eu era miúdo, mas percebi-me de algumas coisas que estavam a passar, como sobretudo de pessoas que lá estiveram, tanto soldados como, outras pessoas, e que se queixavam de que o que viam na produção artística sobre o tema, e sobretudo na forma de romance, era muito ideológico. E assim, isto não reproduz bem como é a experiência que eu vivi. O que eles estão aqui a dizer são coisas que nós, na verdade, na altura, nem pensavam bem em política. Não. Aliás, era frase de Salazar, não se metam na política. Não é? Certo. E, portanto, aquilo não estava tão politizado assim, nesse sentido. E o que eu quis contar nesse romance foi como é que era a vida das pessoas, como é que elas viviam e, sobretudo, as contradições. Porque havia muitas áreas cinzentas. Eu tenho, por exemplo, um primo que combateu na zona de Tete, que é onde passa a ação do romance, e que ele me dizia muitas vezes, um dia queiras verdadeiramente contar a história da guerra colonial, e eu conto-te. Mas ele nunca falou com a família sobre isso. Então, um dia sentei-me com ele, ele contou-me o que se passava realmente. O que se passava realmente não tem nada a ver com... Quer dizer, eram basicamente, que era quase às vezes até dá a impressão da guerra do soldado em certos aspectos. Não sempre, mas, por exemplo, ele estava num quartel, e ao lado era um aldeamento, que eles faziam aquele sistema que os americanos bem fizeram no Vietnã. E ele dizia, eu tinha um mainato, o mainato era o homem que lhe tratava da roupa, de trabalhar a farda para ele lavar, só que o mainato era da Frelimo. E ele sabia. E, portanto, nós fazíamos aquilo, depois combinávamos, eu ia dizer, olha, nós agora vamos sair em patrulha, vamos por este lado, vamos por isso aqui. E ele disse, também, então nós vamos sair por este lado. Isto havia toda esta dimensão que não está contada. Isto e muito mais histórias incríveis que nós vamos obtendo conversando com as pessoas. Começamos a encontrar paradoxos, contradições, coisas que não são propriamente ideológicas, mas fazem parte da vida à vida, do dia a dia. E eu acho que é isso que faz a reprodução daquela época, não é? É recuperar, não como ideologicamente nós achamos que tem que ser, mas como realmente o que é que aconteceu nas diferentes histórias, não é? E o romance é sobre isso, não é? E o romance teve um êxito incrível em Portugal. Vendeu em 3 meses 160 mil exemplares, que é uma coisa astronómica, contando estas histórias, não é? Contando estas histórias que ainda hoje tenho pessoas que dizem pois é, o meu pai esteve em África e só ao ler o seu livro é que depois ele disse, isto foi mesmo assim, era realmente assim que as coisas passavam. A propósito dessa história que conta, a inteligência artificial está a mudar a nossa sociedade, a forma como vemos o mundo, e inclusivamente o mundo da informação e o universo literário. Entende que a entrada da inteligência artificial no jornalismo é uma ameaça ou é uma oportunidade? Bom, vamos ver, a questão da inteligência artificial é um tema muito interessante, muito pertinente, muito atual, mas que nos desafia em vários aspectos. Em primeiro lugar, temos que perceber que todas as tecnologias podem ser transformadas em armas. Correto. A segunda coisa é as tecnologias e fizeram evoluir. O que é a tecnologia? A tecnologia basicamente é o resultado do iluminismo, não é? Começámos a estudar as leis da natureza. Portanto, começou, aliás, com o nosso compatriota Bento de Spinoza, em Amsterdão. Começar a liberdade para estudar as leis da natureza. E depois, estudando as leis da natureza, começámos a manipular as leis da natureza em nosso benefício. Certo. Portanto, o que é isso? Isso é tecnologia. Se este telemóvel faço aqui uma chamada para Nova Iorque e não é por magia, é por manipulação das leis da natureza, não é? Certo. E, portanto, a tecnologia é isso. E nós hoje, graças à tecnologia, temos uma experiência de vida muito maior, um conforto de vida muito maior, quer dizer, quem disser o contrário está a tirar aí para os olhos, ou não está a ver bem, não é? Portanto, houve um progresso muito grande, portanto, esse é o lado positivo. Mas o mesmo lado positivo também tem potencial de produzir negativo. Por exemplo, com a Revolução Industrial nós tivemos a produção em massa das coisas, não é? E então o que é que isso trouxe? Também a morte em massa. O que é a Segunda Guerra Mundial? É morte em massa. O que é Auschwitz? É morte em massa, não é? É uma fábrica de morte, como havia fábrica que produziam automóveis, uma fábrica que produz morte. Portanto,
esses sistemas depois Isso por lado são negro e o lado positivo. weaponizable, para usar a expressão em inglesa, não é? Tornam-se armas. Nós estamos agora a assistir os drones que nós usamos para fazer filmagens, ou até para levar um medicamento para um sítio que não sei o quê, também pode ser usado para levar uma bomba. Claro, certo. É weaponizable, não é? Pode ser transformado numa arma. E, portanto, esse é o grande desafio, não é? A inteligência artificial tem o enorme poder de melhorar muito a nossa vida. Por exemplo, o desenvolver de medicamentos já está a acontecer, que vão curar o cancro, Exato. pura e simplesmente, não é? Utilizando a inteligência artificial. A nível da Aliás, investigação, a inteligência artificial vem impulsionar totalmente esse a desenvolvimento. Covid-19, Sim. a vacina, Medicina. com a inteligência artificial, eles desenvolveram aquilo para aí num Sim, dia ou sim. dois. Exato. E depois, porquê que vou tanto tempo? Vou tanto porque é preciso fazer ensaios Claro, clínicos. claro, E é que se claro. perdeu o tempo todo, Claro. porque já existia, não é? Uhum. E, portanto, tem este enorme poder, a inteligência artificial, de melhorar a nossa vida, de prolongar, dar mais qualidade, resolver os problemas, por exemplo, da alimentação, da falta de comida, de educação. Tem esse enorme potencial. Mas depois tem o potencial destrutivo que nós estamos a ver, aliás, na Ucrânia, com formas de destruição muito específicas, que estamos a ver, aliás, no ataque que já foi a ser feito ao Ocidente pela Rússia, Certo. que eu conto no protocolo Caos, é utilizando a inteligência artificial. E, portanto, aí há muitos desafios. Mas isto impacta em tudo, não é? Impacta no jornalismo, impacta em todas as profissões, naturalmente. Mas, para mim, o mais importante da inteligência artificial é a forma como está a mudar a humanidade. Não é só o jornalismo, não. É a humanidade em geral. E coloca-se uma hipótese que eu desenvolvo num romance chamado Imortal, que é a possibilidade de a inteligência artificial acabar com a humanidade tal como a conhecemos. Estamos a viver as últimas gerações. E, portanto, vai começar a aparecer algo de diferente. Da mesma maneira que no passado havia o Australopithecus, depois desapareceu e apareceu o Homo sapiens, o Homo sapiens também vai desaparecer. E vai aparecer alguma coisa a substituí-lo. E a hipótese que o livro apresenta é justamente as máquinas. Porque, se for a ver bem o que é que está a passar connosco hoje, e eu, há uns 4 ou 5 anos, tinha um dente já todo estragado, pronto, arrancaram-me e puseram o quê? Puseram um implante. O que é um implante? O implante é tecnologia, Verdade. não é? Há pessoas que têm, pronto, por exemplo, há uma situação interessante também que é pessoas com um Parkinson, Sim, sim. fazem um implante de uns Sim. elétrodos Sim. no cérebro e de repente estão a tremer, de repente param de tremer. Bom, Sim. ficam uma Na área vida da normal. visão também existe. Exatamente. Agora, por exemplo, o Elon Musk criou uma empresa chamada Neuralink, que é para introduzir também a Bluetooth no nosso cérebro e podemos comunicar por pensamento. Não, porque Bluetooth, não é? Sim. Posso enviar discos para si por pensamento. Sim. Pronto, isto realmente ainda está numa fase experimental. Mas, portanto, o que eu quero dizer com isto é o homem está a começar a hibridizar-se com a máquina. Correto. Não é? E quando isso há uma ciborguização da humanidade. Portanto, isto significa que o ser humano que conhecemos até agora vai começar a desaparecer. E o ciborgue que é uma mistura entre o biológico e a máquina, não é? Depois há a situação final que é, e se nós começarmos a pôr as nossas memórias todas num computador e de repente nós tornamos eternos dentro do computador e com a impressão de que eu sou eu, não é? E portanto isto é uma transformação total, não é? E no entanto é inevitável que isto aconteça de certo modo, porque nós sabemos hoje, devido ao desenvolvimento científico, que a humanidade está condenada a desaparecer. Aliás, a vida na Terra está condenada a desaparecer, porque devido a efeitos quânticos, o Sol vai começar a inchar, a partir de um determinado ponto, e vai inchar tanto que vai engolir a Terra. Portanto, vai crescer até engolir a Terra que está na sua órbita. Portanto, a vida na Terra está condenada, vai desaparecer, não é? E a única coisa que vai conseguir viajar, porque o cosmos é muito hostil à vida, portanto, saindo da atmosfera terrestre, as hipóteses de viver são praticamente nulas. Mas quem é que pode servir? As máquinas. Então a ciborguização do ser humano vai permitir resolver esse problema. Mas isso significa o fim do Homo sapiens. Certo. Portanto, são essas questões que estão no centro do meu romance Sapiens, do Imortal, e que, na verdade, são os verdadeiros desafios a longo prazo que a inteligência artificial nos traz. Na área da literatura, acha que também vais passar para uma literatura dita híbrida, onde a inteligência artificial
eh, impulsiona o desenvolvimento de histórias e de romances. E para si, o que é que distingue uma história ou um romance escrito unicamente por um ser humano de um escrito pela inteligência artificial? Consegue encontrar algo que acha que possa distinguir dois textos Ora bem, nessa vertente? o que eu acho que vai Uhum. acontecer, mas não é o que eu quero que aconteça, o que eu acho que Já vai sei vai acontecer acontecer. Sim, analisando as tendências é, neste momento, naturalmente, que o ser humano faz histórias melhores que uma máquina, que a máquina que basicamente ela está, de certo modo, a copiar, porque aquilo tem a ver com uma coisa chamada deep learning. uhum. Ele no fundo copia uma série de coisas que já foram feitas e depois Pois, faz isto é uma construção híbrida sim, do que já foi feito. Não é verdadeiramente criativo num certo sentido. E portanto nós ainda estamos a fazer, mas isto tem um prazo. Portanto, eu acho que daqui a alguns anos, e não vão ser tantos quanto isso, de repente vamos ter romances, a inteligência artificial fazer romances melhores do que os seres sim, humanos, filmes melhores do que os seres humanos, certo. músicas melhores do que os seres humanos. Isso vai É acontecer. inevitável. Isso vai acontecer. Pode-nos parecer difícil, por exemplo, neste momento, até já na medicina, já se descobriu que a inteligência artificial é mais eficiente Sim, na dermatologia do que os seres humanos, certo. não é? Portanto, ele identifica Claro. tumores Certo. anos antes de Certo. desaparecerem e diz, olha, Certo. aqui há um problema que Sim, preciso resolver já. sim, E um dermatologista não é capaz de fazer isso certo. com esse nível de sucesso. E, portanto, já em várias áreas já de análise avançada, isso já acontece. Por exemplo, existe uma empresa já em Hong Kong que já tem na junta do Conselho de Administração, Associação. com poder de voto, com direito de voto, um algoritmo. O algoritmo faz a análise do mercado e vota como aos outros membros do Conselho de Administração. E ele diz: olha, acho que temos que contratar esta pessoa, e pronto, e o voto dele portanto, faz a análise, não é? Isso vai acontecer. Hum, Portanto, os computadores vão começar a escolher as pessoas para trabalhar. Nessa altura as pessoas já nem vão ser redundantes para o trabalho, já não é preciso, claro. porque a máquina faz. Certo. E Isso vai-nos. mas isso cria um grande desafio, que é, eu vou-lhe explicar qual é este desafio, que é, eu jogava a bola, estava lá, bom, vivia lá na parede, eu jogava aquele com o meu irmão e tal, não sei o quê. E um dia fiz uma ruptura de ligamentos no joelho direito, que é uma lesão típica de futebolista. Sim. Eu sou, aliás, péssimo jogador da bola, mas gosto de bola, mas pronto, sou péssimo. Para todos os efeitos, fiz a ruptura de ligamentos, até parecia um jogador profissional, e depois imobilizaram uma perna, o ortopedista e tal, e esteve quase, não chegou a uma semana. E depois, quando ele tirou a ligadura, porque ele tinha estado imobilizado, não é? Eu olhei para a perna e a barriga era só o osso, era pele e osso. Eu fiquei estupefacto, mas espera aí, parecia que tinha vindo de um campo de Certo. concentração. Mas o que aconteceu? E o médico disse: não, é que o que faz o músculo é a Faz função. função. Claro. Se você não usa o músculo, Perde massa ele muscular. desaparece depressa. Ora bem, de certo modo, o cérebro é um músculo. Ora, se nós deixamos de usar o cérebro, não é? Certo. De repente, deixamos de ser capazes de fazer coisas. E, portanto, começamos a atrofiar. Portanto, e isto é um problema para a nossa Certo. sobrevivência, não é? Certo. Nós temos que nos desafiar permanentemente Hum, para conseguir evoluir. E a inteligência tem a ver com isso. Nós começamos a ficar mais burros, literalmente. Certo. Porque a inteligência, nós pensamos, é uma coisa genética. E, de certo modo, é. Mas não é só genética. Precisa ser Se nós exercitada. começarmos a ler muito, por exemplo, Claro. sobretudo se ler os meus romances, estou a brincar, mas ler muito, jogar xadrez, Sim. fazer jogos de sudoku e não sei o que, ter a mente sempre ocupada, nós tornamos efetivamente Claro que mais sim. inteligentes. Sim. Há um estudo interessante que eu falo dele no Imortal, sobre inteligência artificial, que é, acho que a zona que faz a orientação, creio, já não tenho certeza, mas que é o hipotálamo, onde se faz onde se a orientação, mas posso estar errado. Já escrevi isto há algum tempo. Mas eles fizeram um teste nos taxistas londrinos, aqueles que usavam o Google Maps Sim. e aqueles que Que eu tenho. usavam a cabeça. Então descobriram que na zona da orientação, os que usavam a cabeça tinham muito mais desenvolvido Claro. tal E os músculo, não é? Do que os outros, são mais atrofiados. outros. Agora punha isto para tudo. Claro. Se a máquina fizer tudo, nós atrofiamos em tudo, não é? Basta uma pessoa que às vezes espera, se reforma, deixa, agora eu faço fico sem fazer nada. Tipo, Ao fim de um ano já está às sim. portas da Sem morte, dúvida, quase, sem não é? dúvida, sem dúvida. E portanto, este é o problema que se vai colocar à humanidade, que é quando as máquinas estiverem a fazer tudo, a desempenhar todas as funções, nós não tivermos nada
em que somos melhores que as máquinas para fazer, porque isso vai acontecer. Pode dizer, vai lá 20 anos, mas vai acontecer. 50 anos, mas vai acontecer, mas se calhar só leva 10 anos, não sei. Bom, quando isso acontecer, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa vida? É por isso que eu acho que nós estamos a ver o ser humano como o conhecemos está à beira do fim por causa da inteligência artificial. José Rodrigues Santos, foi um gosto estar aqui consigo. É 1h, estamos a gravar à 1h. Muito obrigado por ter prescindido do seu descanso para estar aqui hoje connosco. E uma última pergunta, no meio do trabalho que faz de investigação para o jornalismo, do seu trabalho enquanto romancista da família, de participações como esta, consegue encontrar tempo para descansar? Sim, eu sou uma pessoa, penso eu, uma pessoa equilibrada, não sou desequilibrado. Portanto, eu tenho uma vantagem de trabalho muito rápido e, portanto, eu consigo, aliás, até falo às vezes muito rápido, engulo algumas palavras porque estou já a pensar à frente, não é? E, portanto, eu sou muito rápido a fazer as coisas e isso permite-me encontrar tempo para tudo, de facto. Passo bastante tempo com a família, bastante tempo a trabalhar e durmo 8 horas, 7 horas, 8 horas, portanto, não é um grande problema. E tudo que eu faço é sempre com muito prazer e com muito gosto. Ótimo. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Nós, daqui a 15 dias, voltamos com mais um convidado neste podcast Pedro Convida. Obrigado por estarem aqui connosco e até breve.